Então, nós vamos ler mais uma vez em Lucas, capítulo 23. O Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu achei bem interessante quando o Sr. Henrique leu essa passagem, que também estava na minha mente para ler hoje da noite. Eu acho que isso não acontece por acaso. Quem sabe Deus tem uma mensagem especial para alguém que está escutando hoje da noite. Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a nossa leitura com a bênção de Deus. Eu fiquei pensando hoje de tarde que realmente é um momento muito sério quando o ser humano chega ao fim da sua vida aqui. Todos nós bem sabemos que a morte é uma realidade. Todos nós temos perdido, através dos anos, algum ente querido, algum amigo nosso. Sentimos a perda daquela pessoa e parece que tem algo muito sério quando alguém está partindo desta vida. E nos últimos meses nesta pandemia, temos ouvido muito mais do que queríamos ouvir. O assunto de pessoas morrendo, partindo desta vida para a eternidade. E eu bem sei, meu ouvinte, que o assunto não é nada agradável. Mas eu acho que no seu coração você vai concordar comigo. Não adianta nós fugirmos deste assunto. Porque a realidade é que um dia, o mais cedo ou mais tarde, nós também vamos partir desta vida. Eu acho que todos nós passamos muito tempo, diariamente, ocupados com coisas ligadas com essa vida. A vida parece uma coisa tão importante para nós. E nos ocupamos com coisas passageiras. E muitas vezes com coisas que têm pouco valor. Eu digo para você, apesar do fato que é um assunto desagradável, eu digo para você, nós deveríamos tirar mais tempo para pensar no fato que nós vamos partir daqui. No fato que nós não estamos aqui para sempre. Que a nossa vida está passando rapidamente. E claro, as nossas circunstâncias vão ser bem diferentes das circunstâncias destes dois malfeitores que morreram crucificados. Mesmo assim, a nossa última hora também vai chegar. E um dia nós vamos partir desta vida para nunca mais voltar. E nós vamos entrar naquele mesmo instante, no nosso destino eterno. E onde chegamos, nós vamos ficar para sempre.
A morte é uma coisa séria. E aqui nessa passagem, como já ouvimos, estamos lendo de dois homens passando as últimas horas aqui neste mundo. Pense nisso. Eu não sei a que horas estes homens foram condenados. Quem sabe foi o dia anterior, quem sabe foi cedo neste mesmo dia. A Bíblia não relata estes detalhes. Mas certa hora neste dia, estes dois homens descobriram: agora é o fim. Não adianta falar no dia de amanhã. Para nós, agora, o dia de amanhã não vai existir aqui na terra. Estamos passando as nossas últimas horas aqui na terra. Eu pergunto para você, se você tivesse como saber a mesma coisa. Estou agora mesmo passando as minhas últimas horas aqui na terra. Qual seria a sua reação? Vamos pensar nisso. Só que você bem sabe que muitas vezes, até a vasta maioria, morre sem aviso prévio. Às vezes é por acidente. A pessoa, quem sabe, nem entende o que aconteceu. Vamos imaginar uma pessoa atravessando uma rua sem prestar atenção. E dá aquele acidente terrível. E num instante a pessoa parte para a eternidade e chega no seu destino eterno sem saber o que aconteceu. Muitas vezes a morte chega subitamente, ou às vezes chega depois de uma doença, mas muitas vezes a pessoa consegue manter aquela esperança. Acho que tudo vai dar certo, o médico está me tratando, eu acho que eu tenho mais tempo de vida. Dificilmente a pessoa vai saber, estou passando as últimas horas da minha vida. Mas eu estava pensando que nestes dias de pandemia, Deus tem nos ajudado neste sentido a entender a brevidade da vida. Quem sabe quando a pandemia começou, você começou a ouvir de pessoas idosas. É fácil para o jovem pensar, mas sim, aquela pessoa estava quase morta, quase no fim da vida. E quem sabe essa realidade da morte de uma pessoa idosa não atinge o jovem. Mas você tem acompanhado as notícias nas últimas semanas e meses, especialmente desde o mês passado no nosso país, como as autoridades estão ficando assustadas, como com o número de jovens e até criancinhas que estão partindo. E às vezes parece que é uma coisa rápida, às vezes não demora muito. E meu ouvinte, de uma maneira que eu nunca enfrentei na minha vida até agora, eu sinto que Deus está nos avisando seriamente que a morte está rodeando por perto. Está ficando cada vez mais difícil se enganar e pensar, mas eu tenho uma vida longa pela frente. Tem um inimigo invisível que está nos ameaçando no nosso país. E diariamente tem muitas pessoas, milhares de pessoas, que estão enfrentando as suas últimas horas e partindo desta vida. Mas eu fiz a pergunta, como é que você ia enfrentar as últimas horas da vida?
bem interessante olhar nestes dois homens, porque, como já ouvimos, os dois eram malfeitores, tinham vidas bem parecidas, só que tem uma grande diferença nas últimas horas da vida. Vamos pensar no primeiro. Nós lemos um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Imagine só, nas últimas horas da vida, e ele blasfemando o eterno Filho de Deus. E mais, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Você diz, mas ele queria salvação. Não. Ele queria escapar da cruz para continuar a sua vida de pecado. E às vezes, na hora do aperto, na hora da doença, as pessoas começam a fazer votos e falar muito em Deus e orar. Mas na realidade não tem nada do arrependimento. Não tem nenhum desejo de alcançar a salvação da alma. A pessoa só quer uma vida mais prolongada para poder continuar a sua vida de pecado. Então imagine, um homem passando as suas últimas horas, blasfemando ao Senhor Jesus Cristo. E parece que certa hora, porque nós já ouvimos de uma mudança que aconteceu no caso do outro, parece que numa certa hora, o outro parou para pensar e ficou até assustado, ouvindo o seu companheiro. Porque ele diz, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Que pergunta? Tu nem ainda temes a Deus. Assim, os dois, fazendo aquelas coisas erradas, cometendo crimes juntos durante a vida, não manifestaram nada do temor de Deus, sem dúvida. Mas parece que ele está dizendo: agora, tu nem ainda temes a Deus. Aí uma coisa, durante a vida, quando a pessoa nem está pensando na morte, se envolver em tanto pecado e viver sem o temor de Deus, mas ele diz: tu nem ainda temes a Deus, à beira da morte. E eu sinto, meu ouvinte, a obrigação de falar com cada ouvinte não salvo. Em dias de pandemia, e dizer: tu nem ainda temes a Deus. Aí uma coisa, quando a vida está correndo bem, e uma coisa, quando você acha que vai ter muitos anos de vida pela frente. Mas eu digo para você, em dias de plena pandemia, com tantas notícias pesadas que estamos ouvindo, tu nem ainda temes a Deus. Eu confesso, e muitas vezes eu fico assustado pensando nisso. Nós que somos salvos, muitas vezes conversamos com outros irmãos em Cristo. Nós teríamos esperado, nestes dias de tantas dificuldades, com a morte rodeando por perto, nós teríamos pensado: aqueles que conhecem o Evangelho vão abandonar o pecado, vão levar a sério o assunto, vão buscar a salvação. E depois de um ano de pandemia, eu tenho que dizer para certos ouvintes que eu conheço, que eu amo,
tenho que dizer para você, tu nem ainda temes a Deus? Com tudo o que está acontecendo, como é que você consegue continuar vivendo a sua vida, só ocupado com as coisas desta vida? Tu nem ainda temes a Deus. Então nós vemos um homem terminando a sua vida sem o temor de Deus, blasfemando o Senhor Jesus Cristo. Nós não lemos dos últimos instantes da vida dele. Certa hora, neste dia, ele parou de sofrer. Posso imaginar pessoas passando ali por perto da cruz, olhando no corpo dele, sobre aquela cruz e dizendo, coitado, agora descansou, meu ouvinte. Ele não descansou. E até hoje, ele não descansou. Ele deixou o sofrimento de uma morte de crucificação. E entrou nos tormentos eternos, onde ele vai sofrer para sempre as consequências do seu pecado. Eu digo para você, em dias quando Deus está falando, não passe o seu tempo seguindo o exemplo deste homem. Porque assim fazendo, você também vai perder a sua alma para sempre. Mas olhamos para o outro homem e houve aquela mudança. Certa hora ele mudou de atitude. E nós sentimos isso na hora dele repreender o outro. Mas nós já ouvimos que antes dele morrer, ele ouviu o Senhor Jesus Cristo dizer para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ele descansou. Na hora da morte dele, ele partiu para estar com Cristo no paraíso de Deus, no céu. E nós temos que examinar, como nós já temos ouvido, temos que examinar como é que isso aconteceu. Porque, meu ouvinte, analisando bem as coisas, e só isso que importa, você não é criminoso, você não vai morrer crucificado, mas você um dia vai partir desta vida. Minha pergunta é, será que você tem a certeza de partir e estar com Cristo no paraíso? Então, o que aconteceu? Eu noto que ele estava disposto a reconhecer o seu próprio pecado. Ele disse, nós, na verdade, com justiça, falando da condenação que eles estavam sofrendo, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Eu não vou dizer para você que para ser salvo, você vai ter que tentar se lembrar de cada pecado cometido, ou você vai ter que chegar ao ponto de ter a convicção que você é o maior pecador do mundo. Não, isso não é necessário. Mas ninguém busca a salvação sem reconhecer, eu tenho pecado contra Deus. Eu bem reconheço, eu não estou falando com criminosos. Mas você, meu ouvinte, tem pecado contra Deus. E aquele pecado seu impede a sua entrada no céu. Eu tenho que dizer mais. Aquele pecado que você já cometeu na sua vida está conduzindo você cada vez mais perto do juízo de Deus. E o primeiro passo no caminho para a bênção de Deus
e o reconhecimento. Eu tenho pecado contra Deus. É muito fácil dizer, nós temos pecado, todos nós, ninguém é perfeito. Seria interessante você até dobrar os seus joelhos na presença de Deus e simplesmente dizer essas palavras. Eu tenho pecado contra ti. Dizendo isso não vai salvar ninguém, mas, meu ouvinte, o primeiro passo no caminho para a bênção de Deus é reconhecer a sua necessidade. Mas outra coisa notamos, ele reconhece a perfeição absoluta do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para Cristo e ele diz, este nenhum mal fez. Ele tinha ouvido as palavras de Cristo. Nós já ouvimos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quem sabe, enquanto os outros estavam blasfemando e dizendo tanta coisa errada, ele parou para perceber, este é totalmente diferente. Olha a atitude dele. E ele criou a convicção, este nenhum mal fez. E sabe o que ele fez? Nós lemos que ele falou para o Senhor Jesus Cristo. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia não explica exatamente o que ele compreendeu. Mas parece que, pensando na perfeição de Cristo, ele começou a pensar, mas por que uma pessoa perfeita, o Filho de Deus, que um dia vai reinar, por que ele está sofrendo tanto? Quem sabe, naquela hora, ele se lembrou de tantos sacrifícios da religião judaica. Ele se lembrou de homens colocando a sua mão sobre a cabeça de um animal inocente, confessando o seu pecado. E o animal não tinha nenhum defeito. E quem sabe ele começou a pensar, mas isso, essa pessoa está morrendo, ele não tem pecado nenhum. Mas ele está morrendo por causa do meu pecado. E ao dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele simplesmente colocou o seu futuro eterno nas mãos do único Salvador de pobres pecadores. Eu quero dizer para você, terminando a nossa reunião, assim, e somente assim, você também poderia ser salvo. Colocando o seu futuro nas mãos de Cristo. Este homem não tinha nada para oferecer. Ele não podia dizer, vou largar os meus vícios, vou começar a pagar o meu dízimo. Ele não tinha nada para oferecer. Um pecador perdido. E meu ouvinte, eu não sei o que você está tentando oferecer. Diz alguém, eu sei que obras não me salvam, mas quem sabe você está oferecendo até as suas orações, a sua preocupação, pensando, me esforçando mais um pouco, Deus tem que me salvar. Meu ouvinte, você está perdido. Você não tem nada para oferecer para Deus. Sabe o que você pode fazer? Simplesmente descansar naquela bendita pessoa que consumou a obra salvadora sobre a cruz do Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
pelas suas pisaduras fomos sarados. Como diz o próximo versículo, final do versículo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, abandonando o seu pecado e descansando nele. Crendo no Senhor Jesus Cristo, você será salvo num instante. Salvação se encontra unicamente nele. Você confiando nele será salvo. Mas dependendo de qualquer outra coisa, você vai ser como o primeiro. E na hora de partir desta vida, você vai para o tormento eterno. Meu ouvinte, está na hora de levar a sério as coisas. Vamos parar de brincar com as coisas eternas. Busque a salvação sem mais demora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, com reverência falamos contigo agora no fim da nossa reunião. Damos-te graças que podemos deixar cada ouvinte nas tuas mãos e pedir a tua rica bênção. Pensamos especialmente em ouvintes não salvos e pedimos que hoje seja uma noite de salvação para pecadores entre nós. Assim deixamos a necessidade de cada pessoa perante ti e pedimos a tua bênção no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então temos um anúncio importante agora, mas primeiramente quero agradecer muito a sua presença conosco na sala virtual. Mais uma noite, todos são muito bem-vindos. Então, nós já anunciamos na semana passada a nossa intenção de terminar essa série de pregações, mas por causa do pedido de um ouvinte, nós tomamos a decisão de continuar mais essa semana. Então, as nossas reuniões vão continuar de segunda até quinta-feira. Amanhã, terça-feira, quarta e também quinta-feira, cada noite às 8 horas. Também no domingo, como sempre, durante a pandemia, vai ter a pregação do Evangelho. E também na sexta-feira, se Deus permitir, vai haver a reunião de ensinamento da Palavra de Deus, mesmo horário, 20 horas, e usando o mesmo link. Então, boa noite para todos e muito obrigado.